Bom, olá pessoal, boa noite. São 20 horas e 30 minutos do dia 10 de dezembro de 2020. Até agora ninguém entrou. Eu vou começar a nossa aula aqui e a minha ideia é finalizar a geopolítica hoje. Na semana que vem vai ser a última semana de aula nossa do ano. A gente retorna na última semana de janeiro de 2021 para dar sequência no semestre. Ok? Então, a minha ideia é encerrar a geopolítica hoje. Tá? Então, vamos lá. Na aula passada, nós vimos esse videozinho, curtozinho, ele é curtinho, e explica um pouquinho o que é a questão do globalismo, tá? Aliás, da globalização, que é um modelo de logística mundial, onde você pode, com uma certa eficiência, produzir um bem de consumo num determinado local do planeta e vender em qualquer parte do mesmo. Então, vamos ver aqui esse vídeo rapidinho. Globalização. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Olha, antes de tudo, dá um like nesse vídeo, compartilha com os amigos, siga nossas redes sociais e clica no link da descrição, vai estar o mapa mental completo no nosso blog, tá? Com a globalização, tudo acontece numa escala global. Ela não é o Ronaldo, mas é um fenômeno. A nossa amiga quase globeleza não é uma coisa isolada ou forever alone. Ela é um amplificador de informação, que no meio do processo mexe com uma porrada de coisa. Isso inclui você aí com o smartphone na mão, o mundo parece um pouquinho menor e a comunicação rola mais solta. E quando eu falo globalização, não estou pensando só em economia. Estou dizendo que ela afeta diversas camadas das nossas vidas. Globalização tem a ver com dinheiro, mas também com arte, cultura, esporte, meio ambiente, política. Pensa assim. O mundo pós-Guerra Fria virou um pavê, parecido com aquele que sua tia leva no Natal. Os países são as camadas de biscoito e a globalização é um creminho que une todos os elementos. E quem torna esse pavê uma realidade? Infelizmente não é a Palmeirinha, quer dizer, é a Palmeirinha também. Os agentes principais desse processo são as empresas transnacionais, aquelas que englobam o mundo todinho. A população, os estados, os blocos econômicos e até organizações como a ONU desempenham seu papel. Mas, sem dúvida, as empresas transnacionais são as principais agentes. Podemos até falar em Estados Unidos e achar que eles mandam e desmandam na globalização. Mas, na real, devemos pensar em empresas americanas. Seu celular é americano ou coreano? De onde são as marcas que você mais consome? E mais por aí. Isso tudo foi só possível com a bombada do neoliberalismo. No neoliberalismo, o recuo do Estado diminui sua atuação, tornando um agente regulador da economia. Ou seja, são as empresas que de fato dominam a economia global, enquanto o papel dos governos é cuidar para aquilo não virar uma bagunça. Esse cenário gerou a flexibilização das leis trabalhistas e a abertura de fronteiras. Assim, as empresas ficaram mais soltas para negociar e se expandir. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Desculpa, gente, me empolguei. Mas papo sério, o que as empresas fizeram com essa tal liberdade? Elas desenvolveram dois setores, transporte e comunicação. A comunicação é algo bem amplo, tá, gente? Ela passa por publicidade, marketing, aqueles anúncios do YouTube, mas a comunicação é também fundamental para fazermos transações financeiras. Comprar com cartão de crédito, transferir dinheiro, pechinchar legume na feira, vender sua bike no Mercado Livre, é tudo parte da comunicação. Já a evolução tecnológica dos meios de transporte conferiu ao ato da compra uma comodidade incrível. Agora suas compras chegam até de drone. Daqui a pouco vai ter gente entregando pizza de jetpack. Ui, me globaliza que eu tô facinho. Uma das consequências da globalização é o hibridismo cultural. Aquele momento que as culturas se misturam e os costumes de um povo são experimentados por outro. Que nem quando você vê um japonês sambando no carnaval. Já pensou se esse cara vira o maior passista que você respeita e resolve voltar para Kyoto e dar aula de samba? Esse é o lado bom do hibridismo, a diversidade. A parte ruim é que misturar tantas tradições diferentes dá muita confusão. Ou melhor, um choque de culturas. Daí nasce a xenofobia, islamofobia, medo de terrorismo. Existem ainda as consequências econômicas. Nessa configuração globalizada e neoliberal, as grandes corporações têm mais facilidade para estruturar monopólios, os chamados oligopólios. Gigantes comerciais dominam mercados e acabam sufocando empresas menores. É inegável que a globalização mudou a economia. Mas esse processo é um tanto contraditório. Ao mesmo tempo que aproxima, ele afasta. O muro de Berlim caiu, mas subiram os muros da exclusão digital. Quem não tem acesso à tecnologia acaba excluído. Parece até que está de castigo num cantinho. Não dá para ler notícia, compartilhar gif de gatinho, ver os vídeos do Descomplica. Poxa, hein? Mesmo na década de 90, quando a globalização estava no auge,
as desigualdades sociais continuavam existindo. Então já deu para sacar que ela não é o modelo mais justo. Não se iluda, inocente. A tecnologia serve a qualquer um com grana, inclusive nas redes ilegais. O tráfico também usa drone. A Al-Qaeda também tem acesso ao Google, meu irmão. Ou seja, indiretamente a globalização fortalece o crime organizado. Nunca tinha pensado nisso, né? Loucura. A globalização é essa viagem louca. Ou vai me dizer que você nunca pensou como é um louco um produto viajar milhares de quilômetros só para chegar na porta da tua casa? Tente fazer esse exercício. Pense em como a globalização afeta seu dia a dia. Preste atenção onde foram fabricadas as coisas que você mais usa e tente imaginar o caminho que elas percorreram para chegar até você. Você quer baixar esse mapa mental completão para você estudar? Clica nesse link aqui embaixo na nossa descrição e vai lá no nosso blog que ele vai estar lindão para você. Aproveita, compartilha esse vídeo, dá aquela curtida, pede para os amigos curtirem, segue nossas redes sociais e a gente se vê no próximo Quer Que Eu Desenhe. Bom, pessoal, esse é um tema, ou talvez, ouso dizer, esse é o tema do momento, tá? Eu vou passar aqui, deixa eu ver se eu consigo, consigo aqui mesmo. Algumas coisas que é importante você levar em consideração aqui quando a gente fala em geopolítica. A primeira coisa, globalização, ele é diferente, ou seja, ele não é igual a globalismo. São dois conceitos diferentes, tá? Muita gente faz confusão com relação a isso, tá? Então, globalização não é globalismo. Existe dois outros conceitos que precisam ser levados em consideração aqui, tá? Empresas transnacionais não são empresas metacapitais. No entanto, vou colocar assim, nem sempre as empresas transnacionais são empresas metacapitais. No entanto, as empresas metacapitais serão sempre empresas transnacionais. Peraí, professor, não entendi. Você está dizendo que nem sempre uma empresa transnacional será uma empresa metacapital? Sim, tá? Sim, nem sempre será isso. Qual que é o conceito de empresa transnacional? É uma empresa que consegue desenvolver as suas atividades em mais de um estado. Quando falo estado, entenda nação. Então, por exemplo, Coca-Cola é uma empresa transnacional. JBS é uma empresa transnacional. Petrobras é uma empresa transnacional. Ok? Rede Globo é uma empresa transnacional. Tá? Então, eu dei vários exemplos aí de empresas transnacionais. Ocorre que algumas empresas transnacionais, elas são, ou elas atuam, ou elas agem como empresas metacapitais. O que é isso? O que é uma empresa metacapital? São empresas que vivem do capitalismo, no entanto, defendem ou praticam ou atuam no mercado e na sociedade, negando o capitalismo.
Senhor, mas isso aí não é uma contradição? Pode até ser, mas é assim que elas atuam. Uai, que lindinho, obrigado, você fez isso aqui, amigo. Vou subir esse cara aqui. Tá. Beleza, beleza. Pronto. Ok? Então, são empresas que cresceram utilizando uma expertise, uma estratégia, uma inteligência de mercado, né? Dentro do capitalismo, aproveitando as oportunidades que o capitalismo produz. No entanto, elas atuam no mercado econômico e na sociedade, negando o capitalismo. Essas empresas metacapitais é que falam de globalismo, tá? Então, as empresas metacapitais defendem uma ressignificação da globalização por um novo conceito denominado de globalismo, que tem como gênese uma governança mundial, também conhecido como Nova Era Mundial. Então, só para deixar isso muito claro, a diferença entre globalização e de globalismo. Globalização é um processo, tá? Globalismo é uma visão de governo, uma visão política utilizando o mercado e a infraestrutura. Então, a globalização defende um único governo central, que para ele seria a ONU. E os estados, como nós conhecemos hoje, crescemos e vivemos, eles passam a ser apenas e tão somente um órgão regulador atendendo os comandos dessa governança mundial, tá? Então, e aí dentro dessas empresas capitais, a gente pode citar as Big Techs, tá? São exemplos. As Big Techs são exemplos de empresas metacapitais, são as empresas de tecnologia. Então, aqui você vai ter Google, Facebook, Twitter, Amazon, etc. Vai entrar também o mainstream. O que é o mainstream? São as grandes empresas de comunicação, seja TV, rádio, jornais ou revistas. Tá? Então, e aí vão entrar também os grandes investidores. Então, aqui vai ter Ford Foundation, vai ter Open Society Foundation, vai ter Bill e Melinda, deve ser assim, ó.
Gates Foundation. Vai estar aqui Bilderberg Foundation. E por aí vai, tá? Bom, então, veja bem, essas empresas, esses grandes investidores, eles vão financiar dentro da sociedade como um todo, em todos os países que eles atuam, direto ou indiretamente, a aceitação da ideia do globalismo. Então, eles vão financiar o quê? Escolas, livros, né? Toda a parte cultural e ONGs. A ONG. Então, você vai olhar assim, muitos coletivos aqui no Brasil, muitas ONGs no Brasil, recebem investimentos dessa turma aí, tá? Recebe investimentos. Você vai olhar lá, Instituto Sou da Paz, tem dinheiro da Ford Foundation, tem dinheiro da Open Society Foundation, Open Society Foundation, leia George Soros, tá? E assim vai indo, e assim vai indo, tá? Então, quando você começa a olhar ONGs num determinado país que recebe dinheiro, investimento, patrocínio desses mega investidores, pode ter certeza que essa ONG está fazendo ou defendendo o ideal do globalismo. Tá? Então, isso aí na geopolítica é fundamental. Por quê? Porque se for implantado o globalismo, se o globalismo realmente acontecer, né, e vier uma governança mundial, também conhecida como nova era mundial, muda totalmente a hegemonia de poder do planeta. Tá? Totalmente. Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui, então. A nossa aula. Esse aqui é um vídeo que vai falar, antes dele passar, eu vou segurar um pouquinho. Ele vai falar sobre os incêndios na floresta amazônica no ano passado. Tá? E foram alguns discursos que nós vimos, tá? Que faz essa agenda de uma governança global. Porque a governança global necessariamente precisa superar o conceito de Estado que nós temos hoje, para que a população aceite que, ao invés de nós elegermos um presidente da República, um governador, um prefeito, quem vai comandar o Brasil será a ONU ou um outro organismo qualquer que amanhã ou depois venha a ser criado. Hoje seria a ONU. Lembrando que a ONU de 2020, ela não é a mesma coisa de quando ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Ela mudou totalmente, tá? Então, vamos lá. Vamos ouvir esses dois discursos. Vocês vão ver que são dois discursos baseados na ética de Kant. Vai falar muito bem, gostoso, doce, bacana, mas a intenção é outra. Opa, voltemos lá. Então, tá. Cadê? Aí. Deixa eu só parar aqui, deixa eu ver só uma coisa. Tá, beleza. Deixa eu voltar lá. É que eu achei que ia estar sem som. Deixa eu voltar a dividir a tela com vocês aí. Tranquilo.
Es folgt ein langes Engagement und auch wir werden von deutscher Seite noch Kontakt mit Brasilien aufnehmen, um hier die Dinge darzustellen aus unserer Sicht. Und das heißt, wir haben natürlich brasilianisches Territorium, aber wir haben hier eine Frage der Regenwälder, die wirklich eine globale Frage sind. Die Lunge unserer gesamten Erde ist betroffen. Então, você vê que ela fala, tá certo que está no território do Brasil, mas nós temos uma questão aqui que é global. E a floresta, como nós sabemos, são os pulmões de toda a nossa terra. Tá? E aí os pulmões de toda a nossa terra estão sendo afetados. Tá? E isso aí é um pronunciamento, ela não está sendo contestado. Alguém pode falar, não, a floresta não é o pulmão da terra, ela não produz oxigênio. O que produz oxigênio são os plânctons dos oceanos. Mas vamos deixar ela falar. Und deshalb müssen wir hier auch gemeinsame Lösungen finden. Il y a des contacts qui sont en train d'être pris avec tous les pays de l'Amazonie par nos équipes pour qu'on puisse finaliser des engagements très concrets de moyens techniques et financiers. Ensuite, il y a la question de la reforestation de l'Amazonie. Il y a plusieurs sensibilités qui sont exprimées autour de la table parce que tout ça aussi dépend des pays de l'Amazonie. On sait l'attachement à la souveraineté nationale de ces pays qui est tout à fait légitime. La France, au demeurant, je le rappelle, en fait partie. Nous sommes un des 9 pays amazoniens par la Guyane. Mais il faut être très clair, respectant la souveraineté, on doit avoir un objectif de reforestation. Et on doit aider chaque pays à se développer économiquement. Mais l'enjeu de l'Amazonie, pour ces pays comme pour la communauté internationale, est tel, en termes de biodiversité, d'oxygène, de lutte contre le réchauffement climatique, qu'il nous faut procéder à cette reforestation. Et donc là, ce que nous sommes en train de travailler, c'est un mécanisme de mobilisation internationale pour pouvoir justement aider de manière plus efficace ces pays, mais avec eux. Então, ele está falando do quê? De fazer um grande movimento internacional para fazer uma pressão econômica nos países, aceitando uma governança externa com o discurso de fazer um reflorestamento da Amazônia. Nós vimos durante os meses que se seguiram que os incêndios que passavam lá na Europa naquela época eram incêndios pontuais, eles aconteciam basicamente no Pará apenas, próximo da onde passa a Transamazônica, e muitas vezes, algumas vezes, incêndios foram colocados por ONGs. Eles mesmos botavam fogo e eles mesmos filmavam e depois pegavam esse vídeo e mandavam para a Europa. Tá? Então, vamos para frente. Tá? Bom, vamos lá. Reflexões para quem vai ser uma pessoa que vai pensar geopolítica. Vocês vão estar trabalhando, de repente, na trade, uma grande empresa que produz e exporta alimentos. Como que você vai orientar a gestão, a administração superior, a gestão superior dessa grande empresa a tomar as melhores decisões comerciais, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa defender os interesses da tua empresa. E a tua empresa, ela está fincada aqui dentro desse país. Então, a estrutura do país, com a terra que vai ser agricultada, com a cultura das pessoas que estão trabalhando, deve ser respeitado. Tá? E aí vem essas reflexões. Se entre os elementos que formam um Estado, uma nação, estão o povo e o território, estaria a narrativa da globalização em contraposição com o conceito clássico de Estado? Lógico que sim. Porque no conceito da globalização não existe mais Brasil. As pessoas vão poder entrar e sair do jeito que quiser. Entendeu? Quem vai... o nosso país é a terra. Acabou as bordas, acabou tudo isso aí.
Vai explicar isso lá para o pessoal do Oriente Médio, que na cabeça deles não pensam igual a essa turma da globalização, eles pensam na Sharia, impor a, um governo religioso deles. Imagina se nessa confusão toda ali da Europa fazendo essa questão da globalização junto com algumas empresas metacapitais americanas. Eles dão uma bobeira e a Europa fica islamitizada. E eles tomam o controle da ONU. Vai ter muita menina aí que vai ter que andar de burca aqui no Brasil. Né? E outra, acabou o discurso de feminismo, feminicídio e essas coisas arada toda, porque na cultura dessa turma aí não existe isso não. Tá? Então, estude um pouco sobre o que é a Sharia, que vocês vão ver o que é. Tá? Segundo ponto, para acompanhar a competição globalizada, onde estaria o gargalo brasileiro para melhorar seu markup no mercado internacional, melhorando seu protagonismo geopolítico? Tá? Um dos primeiros que eu posso falar para você, o que é o gargalo? É o que não deixa o Brasil aumentar o seu alcance no mercado internacional. Um deles é a infraestrutura de logística, que esse ano, embora houve a pandemia, não parou. Tá? Vocês não vão ver isso na grande mídia, no mainstream. Tá? Mas você entra no YouTube, tem vários canais que mostram as obras que estão sendo feitas pelo governo federal de infraestrutura, tanto de portos, de pontes, de ferrovia, de estrada. Esse ano, o DENIT, ele entre pavimentação, recuperação e novas estradas e duplicação, foram mais de 1.000 quilômetros. Foram mais de 1.500 quilômetros de ferrovia. Lá no Rio Grande do Sul, ele melhorou o calado do porto de Rio Grande, né? E fez uma ponte lá gigantesca. Tá? O que é o calado? É a profundidade ali da onde é o porto. Então, ele vai aceitar navios grandes, que antigamente não aceitava. Tá? Então, isso tudo vai dando mais articulação para o Brasil melhorar o seu markup, sua posição no mercado internacional. Tá? Fora isso, o desenvolvimento econômico do Brasil demanda profissionais com mão de obra especializada. Então, quem está nas faculdades, eles têm que entender que eles vão entrar no mercado competitivo. Então, esse negócio de ficar estudando a luta de classes, parará, e achar que o mundo inteiro está resumindo nisso, na hora que terminar, você pegar o diploma, acabou, doutor. Você vai ter que arrumar um trabalho e ir para o mercado. E se você não se preparou para esse momento que é de competição, o seu professor lacrador lá atrás não vai resolver o seu problema, não. Ou vocês acham que todo mundo aqui que vai formar no curso vai poder fazer um concurso público e ficar pendurado no Estado? Um ou outro consegue, mas a grande maioria não. Então, essa reflexão vocês também têm que pensar para a vida de vocês. Como devemos entender e administrar os atributos naturais do Brasil? A quem percebe, a quem pertence os recursos naturais do Brasil? Nós vimos ali atrás, Israel entrou numa guerra com a Síria para pegar para dominar, para administrar, para ter a posse do Monte Hermon, que é da onde vem a água para todo Israel. Então, para vocês verem a importância da gente defender os nossos recursos naturais. Tá? Então, veja bem, os elementos que integram o Estado são o fato de existir, o valor, ou seja, as tradições, e a norma, que é uma regra de convívio. Tá? Então, se você quer destruir um povo, basta você, paulatinamente, ressignificar ou mudar as suas tradições. Ele aceita depois mudar
a sua norma e criar um outro Estado, que seria um outro fato. Então, esse processo que aconteceu no Brasil nos últimos 30, 40 anos, ele foi muito bem pensado e atendendo o interesse externo, onde há uma mudança nos conteúdos acadêmicos do que se falava em sala de aula, negando as nossas tradições judaico-cristãs. Tá? Isso tudo é geopolítica. Eu quero dominar aquela área. Eu quero ter acesso àqueles recursos naturais. E eu não quero chegar lá com guerra, porque a chance de eu ganhar é pequena. Mas se eu mudar a cabeça do povo, nem que leve várias gerações, e eles aceitarem a minha ideia, eu estou resolvido. Então, veja bem, a questão da serpente de bronze que acontece foi um processo de voltar às tradições do povo hebreu. E o povo hebreu fica 400 anos no Egito, ele muda a sua cultura. E aí, quando Moisés tira eles do cativo e fica andando em círculo durante 40 anos para purificar, para sair aquela geração que já estava contaminada e entrar a nova geração, voltando às tradições iniciais, bastou ele subir na montanha para ele receber as tábuas da lei. Quando ele voltou, o povo estava adorando um bezerro de ouro, que negava a tradição hebreia e voltava com aquela ideia de adorar alguma coisa, um animal como era da cultura egípcia. Então, o que Deus fala para Moisés? Olha, eu vou mandar cobras entrar aí e matar todo mundo. Aquele que tiver fé em mim e faça uma serpente de bronze, levante num varal bem alto, e todo aquele que acreditar em mim e ficar olhando para a serpente de bronze não será picado. Então, houveram várias situações ali, naquela época do Êxodo, que foi uma purificação que Deus mandou para tirar de dentro do seu povo aquelas pessoas que aceitavam as tradições egípcias ou que não eram dele. Você veja como é importante essa questão da tradição. Tá? Fica essa reflexão aí para vocês. Eu vou passar um vídeo agora para vocês. Esse vídeo circulou, acho que saiu ontem, tá? De um canal que fala sobre a questão do agronegócio no Brasil. E ouçam bem o que eles estão falando sobre o agronegócio. Os números que eles vão apresentar são números preocupantes. Tá? Por quê? Porque, em termos de geopolítica, um dos elementos que pode detonar um conflito armado mundial é a fome. Tá? É a fome. Se você deixar, vamos imaginar, gente, que nós estamos bem servidos aqui no Brasil e todos os países ao nosso lado as pessoas estão na miséria e passando fome. O que vocês acham que vai acontecer? Nós vamos ser invadidos. Eles vão entrar aqui para roubar o nosso gado, porque estão com fome. E a fome faz com que as pessoas deixem de respeitar limites de propriedade privada, até mesmo a integridade física de outras pessoas que tentarem se opor a eles. Então, eu vou mostrar esse outro vídeo para vocês, só para vocês fazerem uma reflexão com relação ao que ele está falando ali. Tá? Deixa eu buscar aqui. É esse vídeo aqui. São 24 minutos, é coisa rápida. Começa hoje a super série da Rural Business Agricultura Mundial numa Fria.
E se você opera direta ou indiretamente no agronegócio e ainda não é assinante de um dos pacotes de informação de mercado da Rural Business, acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br, porque os próximos capítulos dessa série serão exclusivos para os nossos assinantes. Ao todo, serão mais 5 episódios que semanalmente serão disponibilizados em nossas plataformas de informação. E tenha certeza de que esse material vai oferecer conteúdo de sobra para que você passe a lucrar mais no agronegócio ou consiga diminuir seus riscos, a depender, claro, do seu perfil investidor. Nosso grande objetivo é abrir seus olhos e, para tanto, nós vamos fazer uma radiografia do abastecimento global de alimentos, que joga por terra alguns mitos e traz à tona uma realidade assustadora. Falta comida para matar a fome crescente do mundo. Mais do que revelar a verdadeira situação dos estoques globais de alimentos, a Rural Business quer te alertar para as manobras que usam como pano de fundo o falso manto ambiental. Te alertar para o gigantesco jogo de interesses que alguns países têm colocado em prática sem que você perceba, contando sempre com o apoio de grande parte da velha mídia. E qual é o grande objetivo dessa nova ordem mundial? Segurança alimentar, o petróleo deste novo século. E o que vamos ver nessa nova série é que cada dia que passa, produzir alimento terá um grau cada vez maior de importância. Nos próximos anos veremos que o que importa de fato é produzir a matéria-prima e não o processar, como há séculos se fala. Nos próximos anos será confirmado o quanto o trabalho de chão de mercado, ou seja, o de produzir matéria-prima, alimento, terá poder. E quem é o grande ator nesse campo? Bingo! O Brasil. Esse fazendão é a peça-chave nesse jogo. Neste país de terras férteis, que tem sol o ano todo, água em abundância e vocação agrária, tudo que se planta, colhe. O Brasil tornou-se o celeiro do mundo, invejado e cobiçado por europeus e asiáticos. Algo que de tão grandioso, pelo poder que nos garante, fomenta a manipulação e coloca a velha mídia, políticos e seus atores para tentar esconder de você o poder da produção agrícola do Brasil. E pior, estão por aí tentando colocar na cabeça dos brasileiros que vivem nos centros urbanos ideias muito distantes da realidade do dia a dia do campo. A Rural Business é a única agência independente provedora de informação estratégica para o agronegócio e investidores do mundo, porque opera há 30 anos nesse mercado sem qualquer interferência de patrocinadores, investidores, compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Por isso, precisamos do seu apoio. Nossa única fonte de renda provém de assinaturas. Com um investimento de menos de R$10 por mês, você pode começar a ter acesso diário a informações profissionais e investigativas de mercado, além, é claro, de séries exclusivas como esta. Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br e escolha o pacote de informação que mais lhe agrade, que mais te interesse. E comece com apenas R$ 9,90 por mês. E assim você ajuda a manter os nossos serviços de informação estratégicas de mercado no ar. E é graças a esse apoio que a Rural Business consegue levar sua comunicação muito além das fronteiras do campo, pois nos sentimos responsáveis por alertar toda a população de bem deste país para uma verdade que está escondida a 7 chaves. Pode faltar comida no mundo e o Brasil é peça-chave para evitar o caos global. Por ser um assunto de interesse de todos, pedimos que você se sente confortavelmente e, se for o caso, chame as crianças para a sala, porque as nossas crianças e jovens precisam conhecer as verdades que envolvem o agronegócio e a importância do alimento que chega à sua mesa todos os dias, para tirar o ranço das inúmeras mentiras que eles aprendem por aí, muitas vezes dentro das escolas que você, pai ou mãe, paga todos os meses. Porque todos, desde criancinha, precisam saber que comida não cai do céu. O texto que eu vou apresentar a seguir foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos da Rural Business, revisado e dirigido por Júlio Brissac
editor e diretor aqui da Rural Business. Um fato básico e até ridiculamente explícito, mas constantemente deixado de lado por quem veste o falso manto ambiental para pagar de bacana ou defender interesses que passam longe desse objetivo, é que para produzir alimento em grande escala é preciso grandes extensões de terras férteis, aptidão, sol na medida certa, água em abundância, segurança de todas as formas, inclusive jurídica, de propriedade, para que alguém se predisponha a correr riscos e investir pesado no campo, fazendo funcionar toda uma cadeia produtiva para que a comida chegue todos os dias à sua mesa e alimente uma máquina que não pode parar nunca. Neste quesito, até que os orgânicos consigam de fato ganhar escala, uma verdade tem que ser dita: o uso de defensivos agrícolas seguros se faz necessário para a produção de alimento em grande escala neste mundo. E todos os países utilizam, porque sem eles, os custos operacionais inviabilizariam a agricultura e a humanidade já estaria passando fome há décadas. Você, eu, todos nós temos a facilidade de entrar no supermercado para escolher o que comer, porque lá no campo, inovações tecnológicas são aplicadas. Sem isso, não haveria produção suficiente para matar a fome cada vez maior do mundo. E olha, até mesmo os ecobobos, os ecochatos, que conscientes ou não defendem interesses bilionários e que estão por aí, tipo Greenpeace, detonando a produção agro do Brasil. Só que o cerco está cada vez mais apertado e é hora da geração Nutella acordar. Todos os números que vamos te mostrar são oficiais, atualizados em novembro agora de 2020 pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é a autoridade máxima no mundo quando o assunto é projeção para o agronegócio. Quem nunca ouviu por aí é que o consumo de um alimento X ou Y está em queda? Pois saiba você, né, que é aqui que está a chave desse cofre. Ao contrário do que dizem por aí nesse planetinha chamado Terra, a demanda por comida nunca cai, ela só cresce. É só pensar um pouco para perceber que não existe a menor chance do mundo reduzir o seu consumo de alimento, pois a cada dia nascem mais e mais pessoas. A população vive hoje com mais capacidade de consumo, em sua grande maioria nas cidades, com supermercado em cada esquina, com mais qualidade de vida e por muito mais tempo. Nas últimas décadas, a expectativa de vida aumentou significativamente em todo o mundo. Quem nascesse em 1960, por exemplo, o ano em que as Nações Unidas começaram a compilar esses dados, poderia esperar viver até os 52 anos de idade. Hoje, essa média já ronda a casa dos 73 anos, pelo menos. Ou seja, ganha-se aí, em média, 20 anos de vida e consumo de comida. 20 anos, meu amigo. Então, quem em sã consciência pode acreditar em queda de consumo de alimento? Mas sabe por que falam isso para você por aí? Porque de tempos em tempos você ouve que o consumo de carne, arroz ou qualquer outro alimento básico está em queda? Primeiro, porque quem manda na mídia mundial, ou seja, nas informações que chegam até você, é a indústria e não a ponta de produção. Indústria é essa que tem o maior interesse de mexer com o mercado ao seu favor e usa para isso a arma mais letal de todas, a comunicação. E segundo, em razão das constantes quebras de produção. O fato é que o consumo recua não por uma retração de demanda. Ele aparece em queda, sobretudo nos números apresentados por governos em todo o mundo, porque ninguém consegue comer o que não existe. Simples assim. O milho é o cereal mais importante desse planeta, responsável por alimentar bovinos, suínos e aves ao redor do mundo, produzir energia renovável como etanol e chegar às nossas mesas de forma in natura, em bolos, pães, molhos, margarinas, maionese, tempero em pó, ração de cachorro, cerveja e inúmeros outros produtos. Hoje, quase tudo tem milho na sua composição, coisas que a gente até custa acreditar. E este grão não cai do céu. O que vamos te mostrar agora é uma viagem por 50 anos de história dividida em 5 décadas.
e que vai nos levar à mais incrível descoberta sobre a produção e consumo de alimentos ao redor do planeta, já apresentada por uma agência de informação. E a Rural Business tem muito orgulho de ser ela a levar isso até você. Acompanhe da esquerda para a direita que o consumo de milho deu um tremendo salto entre os anos de 1971 e 1981, que são apresentados em safras no gráfico, de 1970-71 a 1980-81, pois é assim que o ano é contado na agricultura. Pois bem, o aumento chegou a 53%, o que significa que em apenas 10 anos a demanda mundial por milho passou de 269 para quase 412 milhões de toneladas, ou 143 milhões de toneladas a mais. Na década seguinte, o crescimento foi bem menor, de 15%. Depois subiu para 29%. Mas perceba o que aconteceu desde a virada do século. Sim, um tremendo boom de demanda, puxado pelo aumento vertiginoso do uso do milho na produção de etanol. Vale destacar que, além de jamais ter ocorrido uma única queda nesses 50 anos de história, nas últimas 2 décadas o mundo deixou de consumir 609 milhões de toneladas de milho para passar a casa de bilhão. A expectativa é que na nova safra 2020-21, pelo menos 1 bilhão e 150 milhões de toneladas de milho sejam consumidos ao redor do planeta. Bilhão de toneladas, ouviu bem? Em resumo, a cada 10 anos o mundo vem aumentando em média 34% do seu consumo de milho, o que significa demandar 176 milhões de toneladas a mais a cada década. E tem ideia de quantos países são necessários para produzir tudo isso de milho? Bom, só para ter uma noção, se deixarmos de lado os 10 maiores produtores, seriam necessários todos os demais, 98 países ao todo para produzir essa quantidade de milho. Percebe a fragilidade do abastecimento? E o que já parece quase surreal se torna assustador quando colocamos junto com o milho outros 2 alimentos básicos para o mundo, a soja e o trigo. O consumo global de milho, soja e trigo cresce a uma média impressionante de 29% a cada década, demandando 325 milhões de toneladas a mais a cada 10 anos. Veja que 50 anos atrás o consumo de milho, trigo e soja era de pouco mais de 640 milhões de toneladas, que é esse número, 0,64, mostrado à esquerda no gráfico. Hoje, este mesmo consumo já bate no recorde de 2,27 bilhões de toneladas, 255% de aumento, o que confirma uma população que já consome 1,63 bilhão de toneladas a mais de milho, trigo e soja num prazo de 5 décadas. Tem ideia do que isso representa? Estamos falando de 1 bilhão e 630 milhões de toneladas a mais de alimento. Bom, se tudo caísse do céu, ou se fosse possível cada um plantar em casa para consumo próprio, como sonham alguns socialistas utópicos por aí, até não haveria problema. O detalhe é que isso demanda terra. E não é qualquer terra e em qualquer lugar, não. Tem que ser terra agricultável e estar num país que tenha condições ideais de clima e segurança jurídica, pois do contrário, nada que se planta dá. Só que terra não é elástica, meu amigo. Além de finita, demanda investimentos altíssimos para garantir alimento, o que nem sempre é possível em razão dos preços flutuantes do mercado, que ora garantem lucros, mas em boa parte das vezes afundam os produtores no prejuízo, já que essa é uma fábrica sem telhado, operando a céu aberto. Perceba que já surge algo de diferente neste gráfico. O destaque em vermelho confirma que entre 1981 e 1991, a área de cultivo de milho, soja e trigo caiu 1% ao redor do mundo e jamais conseguiu recuperar o crescimento de 20% de 50 anos atrás, atingido entre as safras de 1970-71 e 1980-81. E aqui está um ponto fundamental dessa longa história de mentiras que te contam por aí e que nos deixa enxergar no meio da névoa
o quão cobiçado é este Brasil. Enquanto o consumo de alimentos básicos como milho, soja e trigo cresce em níveis galopantes em todo o mundo, como já te mostramos antes, há uma média de 29% a cada 10 anos, a área de plantio aumenta quase 3 vezes menos, em 10% apenas. Em 50 anos, a área de plantio desses 3 alimentos básicos que compõem quase tudo que chega à sua mesa aumentou apenas 57%. Passou de 347 milhões para 546 milhões de hectares em todo o mundo. Alguém alguma vez já tinha te contado isso por aí? Quem ouve o senhor Macron, presidente da França, o senhor DiCaprio, a dona Angela Merkel da Alemanha e a pirralha Greta Thunberg falando de desmatamento, poderia pensar em algo semelhante? Poderia imaginar que nas 2 últimas décadas, como revela bem o gráfico, o aumento de área de cultivo de soja, milho e trigo está praticamente estagnado e com um aumento muito abaixo de 50 anos atrás? Pois então, para produzir hoje quase 4 vezes mais milho, soja e trigo que 50 anos atrás e garantir a comida de todos os dias do senhor Macron, da pirralha Greta, da dona Merkel, do senhor DiCaprio e outros tantos lobos travestidos de cordeiro que andam por aí a usar e abusar do falso manto ambiental para tentar tomar posse das riquezas do Brasil, os produtores brasileiros tiveram que trabalhar muito duro. Eles tiveram que colocar muito dinheiro no campo para garantir não só o aumento da área de cultivo, mas um incremento médio de 19% na produtividade das lavouras, que você vê demonstrado neste gráfico da esquerda. E pasme você que lá em 1970, 71, o mundo conseguia colher só 29,6 sacas de soja, milho e trigo por hectare. Hoje, essa produtividade fica em torno de 69,5 sacas, 135% acima de 50 anos atrás. E sem isso, o mundo já estaria passando fome. Pois foi o forte avanço tecnológico aplicado ao campo. E entre eles, vale lembrar, está o uso em larga escala de defensivos agrícolas, que permitiu que a produção global de milho, soja e trigo saísse de 620 milhões para impressionantes 2,28 bilhões de toneladas em 50 anos, mantendo um crescimento médio de 30% a cada década, 3 vezes mais que o aumento da área, como revela o gráfico da direita. E fica aqui um conselho da Rural Business a todos os marionetes de plantão. Fechem a matraca e comecem a pensar positivo, a rezar um bom terço, até mesmo fazer macumba, pois dependendo do que vier pela frente, a agricultura mundial pode entrar numa tremenda fria. E vocês vão sentir na carne que a fome dói bem mais do que a ganância. Observe atentamente esses 2 gráficos, mas foque primeiro no da esquerda. Ele confirma que mesmo com tudo dando certo, ouviu bem? Mesmo com tudo dando certo, o que significa o mundo conseguir tirar dos campos 2,28 bilhões de toneladas de milho, soja e trigo, uma produção tão, mas tão gigantesca que jamais foi vista nesse planetinha chamado Terra. Ainda assim, a capacidade de abastecimento mundial dos 3 mais importantes alimentos do mundo vai desabar. O que é revelado por esse outro gráfico é estarrecedor, sobretudo quando analisamos todas as informações em conjunto. Mesmo aumentando em 57% a área de cultivo de grãos em 50 anos, mesmo investindo pesado para ampliar em 135% a produtividade média das lavouras e mesmo aumentando em 268% a produção, a capacidade de abastecimento do planeta está em queda livre. Voltamos a insistir que mesmo com tudo dando certo e que a nova temporada 2020-21 consiga garantir a produção de 2,28 bilhões de toneladas de milho, soja e trigo, ainda assim os estoques terão capacidade para garantir o consumo global por apenas 111 dias, o que já confirma a maior crise de abastecimento em 6 anos.
Ou seja, além de não ter nada definido para 2021, já que ainda falta a produção aqui da América do Sul deixar os campos, nada, absolutamente nada pode dar errado em 2022. Pois se isso acontecer, a crise alimentar pode ser gigantesca. Resumidamente, para garantir comida farta à população, seria preciso sim, ou corrigir os absurdos jurídicos de reserva legal do Brasil, único país do mundo que tem que cumprir uma legislação duríssima para produzir alimentos, investir ainda mais em evolução tecnológica e assim produzir muito mais grãos. Diante do caos do abastecimento que se anuncia, manter a legislação atual sobre as áreas de produção de alimentos nas propriedades rurais brasileiras é simplesmente desumano. É patrocinar o começo desse caos e deveria ser classificado como crime contra a humanidade. Meu amigo, a nova ordem mundial que se desenha tem 2 objetivos claros e você precisa estar muito consciente, pois as mensagens que tentam incutir isso na sua cabeça e na cabeça de seus filhos e netos chegam aí no seu celular por meio de informação disponibilizada por parte da velha mídia. O primeiro ponto é massacrar a população, mantê-la na mais absoluta pobreza, para que siga sobrevivendo de migalhas e cada vez mais dependente do establishment, que tenta dominar o mundo. E por isso, desmatamento virou crime. E o segundo é manter no cabresto e sob seu controle países que têm riquezas infindáveis, grandes extensões de terras agricultáveis e condições climáticas para garantir segurança alimentar. Pois diante da fome, a governança vira um caos. E quantos países há no mundo que conseguem garantir tais objetivos? Muitos? Você acredita que a África poderia suprir tal demanda? Não, meu amigo. Só existe uma única nação com tanta riqueza. E esse país é o Brasil. Pois bem, no próximo capítulo nós vamos mostrar o que está acontecendo de fato na África quando o assunto é capacidade de produção de alimentos. Será que o continente africano tem mesmo condições de corrigir os buracos de abastecimento de alimento global? Será a África o nosso grande concorrente num futuro próximo? O que é de fato verdade e o que é fake quando o assunto é agronegócio na África? Você saberia dizer? Pois a resposta você terá no segundo capítulo da nossa nova série A Agricultura numa Fria. Avante, agronegócio desse imenso Brasil. Só com informação profissional e investigativa é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Bom, pessoal, eu não cortei porque é free e tal, não sei o que lá, mas existe direitos autorais. Então, opa! Bom, entrou aqui um áudio maluco aqui. E, enfim, e fica aí, então, essa reflexão. Hoje a gente terminou o capítulo de geopolítica. Na aula que vem nós vamos começar a falar sobre como que a origem do direito ambiental brasileiro, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer isso em uma única aula. A gente já, quando voltar em janeiro, a gente já entrar no direito ambiental propriamente dito, tá? Eu vou subir essa aula no YouTube, na minha página, vou jogar o link lá no grupo, né? Não entrou ninguém hoje, já são 9h30, já deu 1 hora de aula. A orientação é para que a gente não ultrapasse a 1 hora de aula, então nós estamos aí seguindo a orientação superior. Bom,
Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima quinta-feira, no mesmo horário, né? E tudo de bom para vocês aí.